Olá, olá, saudações a todos, saudações. Vamos a mais uma aulazinha de eletrodinâmica, nossa parte 3, Leis de Kirchhoff. Eu sou o professor Wagner. Essa é mais uma aula do curso técnico do Cefet-RJ. Vamos seguindo aqui com esse conteúdo de eletrodinâmica, já estamos na parte 3, Leis de Kirchhoff. Antes de começar exatamente a discussão sobre as leis de Kirchhoff propriamente ditas, eu queria discutir um pouquinho circuitos com geradores e receptores. Nós já estudamos essa parte da matéria. Eu queria então discutir um pouquinho aqui sobre esses dois elementos de um circuito, como eles vão se conectar aí e como vai funcionar o circuito com esses dois elementos. Considere então um circuito simples, onde eu tenho conectado um aparelho 1 e o aparelho 2. Aqui eu estou circulando para vocês esses dois aparelhos. Está representado também nesse circuito a corrente elétrica que circula ele, a corrente I. E o aparelho 1 é um gerador. E a equação do gerador para a diferença potencial entre seus dois polos, seus dois terminais, é E1 menos R1 vezes I, onde R1 é a resistência interna e é a corrente que passa no gerador, e E1 é a força eletromotriz. Já o aparelho 2 é um receptor. Nós vemos que ele está conectado de forma invertida em relação à sua polaridade como gerador, e a equação do receptor é um pouquinho diferente, só na hora de calcular a diferença potencial entre seus dois polos. É E2 mais R2 vezes I, onde R2 é a resistência interna do receptor e E2 é a força contra-eletromotriz nesse circuito. E a corrente que circula o circuito, que é a mesma que percorre o aparelho 1, o gerador nesse caso. Bom, como eles estão conectados de forma direta, o aparelho 1 e o aparelho 2, o gerador e o receptor, nós vemos claramente que a diferença potencial é a mesma nos dois elementos desse circuito. Então, E1 é igual a 2. Isso me leva a concluir, igualando essas duas equações, é uma conta bem simples. Passe E1 para o lado, passe E2, passe R1, passe R2, bota em evidência, vai sobrar isso aqui para o cálculo da corrente elétrica desse circuito. E1 menos E2 sobre R1 mais R2. A gente está vendo nessa equaçãozinha aqui, que é a consequência da igualdade dessas duas equações, que a gente tem em cima o elemento de diferença de potencial e embaixo nós temos o elemento de resistência desse circuito. Se nós compararmos essa equação com a lei de Ohm, a gente vai ver claramente que aqui em cima é a diferença de potencial, aqui embaixo é a resistência, U é igual a RI, então esse elemento aqui, U, é a diferença de potencial E1 menos E2, onde E1 é a força eletromotriz desse circuito e E2 é a força contra-eletromotriz. Acrescentando um elemento diferente a esse circuito, por exemplo, um resistor, eu teria o que nós chamamos de circuito gerador, resistor, receptor, onde eu poderia conectá-lo aqui embaixo, por exemplo, circulando para vocês aqui esses dois aparelhos do circuito. Nós identificamos as duas resistências internas, uma para cada um deles, uma para o gerador e outra para o receptor. Nós vemos que a DDP líquida fornecida pelo circuito, pelo gerador, é justamente a diferença entre a força eletromotriz e a força contra-eletromotriz do receptor. Logo, nós podemos escrever a lei de Ohm, U é igual a RI, onde R é a resistência equivalente do circuito. Nós estamos vendo aqui claramente que esses três elementos do circuito resistivos, R1, R e R2, estão conectados em série. Então, eu posso somá-los aqui dentro, ó, que está entre parênteses, para calcular a corrente elétrica desse circuito. Então, eu vou escrever dessa maneira. Vejam que nenhuma novidade até aqui. A única novidade é que eu tenho uma força contra-eletromotriz, que vai ser subtraída da força eletromotriz desse elemento do circuito, que é E1 menos E2, resultando na diferença de potencial entre os dois terminais desse circuito. Dando seguimento, vamos praticar, fazendo um pequeno exercício aqui, colocando em prática aquilo que nós vimos no slide passado, que também é uma consequência direta da lei de Ohm, que a gente já viu em aula exaustivamente. O circuito elétrico é constituído por três geradores idênticos, de força eletromotriz 12 volts e resistência interna de 2 ohms, ligados em série com um receptor de contra-força eletromotriz 12 volts e resistência interna de 2 ohms. Eles alimentam um conjunto de lâmpadas representadas no circuito
pela sua resistência RE 4 ohms. Determine. Temos aí a representação do circuito. Vejo que as lâmpadas aqui são representadas por uma resistência apenas equivalente, cujo valor é 4 ohms. Letra A, a intensidade da corrente no circuito. E letra B, a tensão nos terminais AB das lâmpadas. A primeira análise que a gente tem que fazer é que a corrente no circuito vai circundar nesse sentido. E por que eu estabeleci esse sentido para a corrente? Porque eu estou identificando aqui 3 elementos que estão conectados em série, com a mesma polaridade descrita. Nós estamos vendo aqui que sempre a barra maior é a polaridade positiva, a menor é a negativa, embora o circuito já tenha vindo com essa representação para facilitar para a gente. E a gente está olhando aqui que tem um elemento Como esses 3 elementos estão conectados em série, eu posso identificá-los como os 3 geradores idênticos que o problema está descrevendo e já calcular a força eletromotriz que resulta dessa associação. Já que eles estão conectados em série, a gente poderia pensar nisso como 3 baterias ou 3 pilhas conectadas em série. Elas têm como resultado uma diferença de potencial entre esses 2 terminais, que é a soma dos seus potenciais. Então 3 vezes 12 dá 36 volts como resultado dessa associação. Enquanto na figura aqui a gente vê um elemento que está conectado ao contrário, com a polaridade invertida. Eu faço a leitura que esse elemento é o receptor desse problema, que tem uma contraforça eletromotriz de 12 volts. A sua resistência interna é essa conectada imediatamente a esse elemento. Então com isso eu posso separar aqui e escrever que FCM, a força contra-eletromotriz desse circuito, são 12 volts. Conclusão é que eu tenho uma diferença de potencial entre os 2 terminais de 24 volts, resultante dessa associação, e com isso eu posso calcular a resistência equivalente desse circuito, já que todas as resistências estão conectadas em série, como sendo RE mais RR, que são todas iguais de 2 ohms, ou seja, 4 vezes Rzinho. Substituindo isso aqui, eu tenho 24 igual a 4 mais 4 vezes 2 e igual a 24 dividido por 12, consequentemente, a corrente que circunda esse circuito é de 2 amperes. A diferença de potencial entre os terminais A e B da lâmpada, eu calculo usando a lei de Ohm, onde RE vezes I é igual a UAB. Bom, o AB é igual a 4 vezes 2, eu tenho 8 volts entre esses 2 terminais. Bom, com isso encerramos esse probleminha aqui, um probleminha muito simples, uma malha toda conectada em série, nenhuma dificuldade. Os elementos que nós vimos diferentes aqui nesse problema foi a presença de 3 geradores idênticos conectados em série. Então já vimos que a associação de 3 geradores se dá pela soma das diferenças potenciais deles, e o elemento que está conectado de forma invertida, com sua diferença potencial aqui sendo submetido a terminais diferentes, nós vemos claramente que esse elemento é um receptor nesse problema. Então a sua força contra-eletromotriz, contrária ao segmento natural desse elemento do circuito, está descrita aqui nesse problema dessa forma. Dando seguimento, então, vamos entrar exatamente no tema da aula de hoje, que são as leis de Kirchhoff. Mas para chegar nas leis de Kirchhoff, eu vou fazer uma breve introdução aqui com a DDP entre 2 pontos de um circuito, e um circuito bem simples, uma linha de um circuito, para a gente entender melhor as leis de Kirchhoff. Lembrando que alguns autores não gostam de chamar essas coisas de leis, embora eu esteja usando aqui a notação dos autores mais conhecidos. Alguns destacam como regras de Kirchhoff. Vamos continuar seguindo essa notação aqui e vamos tentar chegar às leis de Kirchhoff olhando alguns elementos simples, como por exemplo uma linha de um circuito, onde eu tenho uma corrente elétrica aí. Nós sabemos que quando o circuito está conectado todo em série, a corrente é a mesma, ela não se divide, não tem nenhum nó nesse circuito. Então a mesma corrente que percorre esse resistor de 5 ohms, por exemplo, percorre esse resistor de 14, mesma coisa com o resistor de 3. E aqui eu coloquei 2 elementos.
um elemento de 12 volts, um elemento de 18 volts. Então nós vemos aqui que eles estão conectados de maneira invertida, então um vai fornecer uma força eletromotriz a esse elemento, enquanto o outro vai fornecer uma força contra-eletromotriz. E a análise que eu quero fazer aqui é o cálculo entre a diferença potencial VB menos VA. Então vocês sabem que eu posso calcular a diferença potencial entre dois elementos do circuito usando a lei de Ohm, mas nesse circuitozinho aqui, nesse pedaço do circuito, né, que eu estou pegando só uma linha dele, eu vou calcular o VB menos VA usando um raciocínio bem simples. Eu vou percorrer esse circuito da esquerda para a direita, fazendo a queda de potencial. Veja que isso aqui é RI, resistência vezes a corrente. Então veja que eu estou botando um sinal negativo, porque eu estou fazendo uma queda de potencial de A até esse ponto. Então é menos 5 vezes I. Nesse ponto aqui, como a corrente está percorrendo esse elemento de maneira contrária ao sentido usual da corrente, ou seja, não está indo do negativo para o positivo, mas ao contrário, do positivo para o negativo, eu vou subtrair essa DDP. Então eu estou vendo que isso aqui é uma contra-força eletromotriz, ela está contrária a essa corrente do circuito, está estabelecida. Ao passar pelo resistor de 3 ohms, vai haver novamente uma queda de potencial, RI de novo, então é menos 3 vezes I, eu botei um menos porque é uma queda de potencial. E ao passar por esse elemento aqui, nós já vemos que há uma coisa diferente em relação ao primeiro, que era um elemento semelhante. Dessa vez, a corrente passa no seu sentido usual, do menos para o mais. E quando isso acontece, nós temos um ganho nesse circuito, um ganho de energia. Então tem que somar essa DDP, que é a força eletromotriz desse elemento, dessa linha do circuito que eu estou analisando. Ao passar pelo resistor de 14 ohms, haverá de novo uma queda de potencial. Lembrando que a diferença de potencial é RI, então eu tenho uma queda R vezes I, queda negativa aqui. Isso nos leva a uma conclusão sobre uma convenção de sinais. Quando eu passar com a corrente por um elemento resistivo, eu tenho uma queda de potencial. Veja que eu adoto o sinal negativo. Se eu analisar o sentido contrário, se eu pensar no sentido contrário, eu teria um sinal positivo. Em geradores e receptores, eu tenho que analisar o seguinte: haverá uma queda de potencial se a corrente entrar pelo polo positivo desse elemento. É o que eu fiz aqui, olha, ao analisar essa corrente I, representada por essa seta vermelha, passando do mais para o menos. Então eu botei um sinal negativo aqui. Se houver a situação da corrente passando do menos para o mais, eu vou ter um aumento do potencial, um ganho de energia nesse sistema. Então por isso eu botei o sinal de mais ali naquele elemento. Nesse exemplo aqui, se eu tivesse adotado uma corrente de 0,1 ampere, um décimo de ampere, era só substituir o I aqui, e eu calcularia a diferença de potencial VB menos VA como sendo 3,8 volts. Quero discutir com vocês mais um exemplo aqui, antes de entrar exatamente nas leis de Kirchhoff. Seria o caso de eu ter uma corrente em sentido contrário que se somaria à corrente I. Então eu teria aqui duas correntes que eu chamei de I1 e I2. Vejam que, analisando especificamente no resistor de 5 ohms, por exemplo, né, eu poderia analisar para qualquer um dos outros dois, já que o circuito está em série, a corrente é a mesma, não faria muito sentido eu falar I1 e I2, já que essas duas correntes se sobrepõem, dando origem a uma corrente resultante, que nesse caso será uma menos a outra, já que elas estão em sentidos opostos. Se elas estivessem no mesmo sentido, eu somaria essas duas. Bom, sintetizando o que eu já falei, a corrente resultante no resistor será a soma algébrica das correntes. Analisando então a corrente resultante, eu vou ter a soma algébrica. Se elas estiverem no mesmo sentido, vai se somar. Se estiver no sentido oposto, vai subtrair. É uma síntese nesse texto aqui do que eu já tinha explicado. Então, nesse caso aqui, reforçando, eu teria I1 menos I2. Então, a DDP em cada resistor seria calculada por RI1 menos RI2, ou seja, eu poderia escrever R colocando entre parênteses I1 menos I2, que é a corrente resultante, e estendendo isso aqui, fazendo a análise que eu fiz no slide anterior para calcular o VB menos VA,
Ao passar por cada resistor, eu teria uma queda de potencial, então começo a análise da esquerda para a direita, analisando em relação à corrente I. Então eu tenho menos R vezes I, menos 5 vezes I1, menos 12 mantém a mesma análise feita no slide anterior, passando a corrente do mais para o menos, eu estou analisando da esquerda para a direita, menos 3 vezes I1, mais 18, mesma análise para o gerador, menos 14 vezes I1. Daqui para lá é que eu tenho uma diferençazinha. Por quê? Ao passar esse circuito de A para B, analisando da esquerda para a direita, eu vejo que existe uma contraforça eletromotriz aqui, responsável por essa corrente, que eu teria que analisar pela convenção de sinais como R vezes I com sinal positivo, já que ela vai contra o sentido que eu escolhi aqui para analisar, que é o da esquerda para a direita. Então, tem que somar 5 vezes I2. Depois eu tenho que somar 3 vezes I2 e tenho que somar 14 vezes I2. Por que eu não estou analisando de novo o 12 e 18? Porque ele já entrou no circuito 12 e já entrou no circuito 18. Então, não preciso fazer a análise de novo com os elementos de potencial aqui, força eletromotriz e força contra-eletromotriz. Já entraram na conta. O que eu tenho que analisar é a corrente resultante. Vejam que se eu juntar esse elemento com esse aqui, eu vou ter R vezes I, porque eu vou ter I1 menos I2, menos porque eu tenho uma queda de potencial. Veja que a corrente resultante I1 menos I2, se eu botar aqui o R em evidência, eu vou cair nessa situação para cada um dos resistores. Vejam que se nesse exemplo eu tiver uma corrente para a direita de 0,1 e uma corrente para a esquerda de 0,2, I1 e I2, eu posso substituir nessa linha que eu analisei aqui em cima, individualmente, substituindo o I1 por 0,1 e o I2 por 0,2, fazendo essa continha aí, a gente vai descobrir que a diferença potencial entre os pontos A e B, ou mais especificamente VB menos VA, será de 8,2 volts. Agora sim, pessoal, chegando especificamente às leis de Kirchhoff, eu quero que vocês olhem para esse circuito aqui, para a gente identificar algumas coisas interessantes. Vamos definir duas coisas importantes para a gente entender as leis de Kirchhoff. A primeira é o que é um nó e o que é uma malha. Nesse circuito aqui, nós vemos um nó aqui no ponto M, que é um ponto de conexão entre fios. Nós vemos um outro nó aqui no ponto N, que também é um ponto de conexão entre fios. Já a análise da malha, eu posso analisar esse elemento aqui, olha, do lado esquerdo como sendo uma malha, esse elemento do lado direito como sendo uma malha, e esse elemento total aqui, olha, como sendo uma terceira malha desse circuito. Então, nesse circuito aqui eu estou enxergando três malhas. A malha ABMNA, ABMNA, a malha MCDNM, MCDNM e a malha geral do circuito, que seria a terceira malha, ABCDA. ABCDA. Quanto à primeira lei de Kirchhoff, relembrando que nós já estudamos isso, chamada lei dos nós, eu vou olhar para esse circuito aqui, olha, onde eu tenho um resistor e uma fonte de corrente, que é um gerador, e identificar no nó que há uma junção de elementos de corrente. Vejam que, como é que a corrente vai percorrer esse circuito, representando aqui dessa maneira. A corrente sai do mais aqui do gerador, chega até o nó e se divide. A gente já viu isso várias vezes em exercícios, I1 e I2. Então você está vendo claramente que tudo que entrou tem que sair. Há a conservação da carga, portanto, o I total é igual a I1 mais I2. Uma coisa que aparentemente é óbvia, mas precisa ser dita, e ela é enunciada aqui como a primeira lei de Kirchhoff. Avançando então, a gente vai à segunda lei de Kirchhoff, já que eu já falei dos nós, né? Defini dois elementos, nós e malhas.
Já falei dos nós, associei a primeira lei. Parece óbvio que eu vou associar agora as malhas. Então, a segunda lei de Kirchhoff também é conhecida como lei das malhas. Ao percorrer uma malha fechada, a soma algébrica das variações de potencial encontradas nos elementos do circuito é igual a zero, ou seja, a diferença de potencial, se eu começar num ponto do circuito e retornar a ele, será zero. Vamos analisar então, por exemplo, uma malha e calcular a corrente elétrica que circunda essa malha. Vejam que eu peguei uma malha simples, um circuito todo conectado em série, e a primeira análise que eu tenho que fazer é olhar esses elementos geradores, e se tiver alguém ligado invertido, eu vou ter um receptor. Como é que eu vou fazer essa análise? Eu vou olhar para os elementos ali, para os símbolos do circuito, já que eu tenho símbolos ali que representam forças eletromotrizes, identificar quem é mais e menos, lembrando que a barra maior é o mais e a barra menor é o menos. Aqui eu tenho mais e menos também, e aqui eu tenho mais e menos dessa maneira. Vou representar a corrente passando nesse circuito com esse sentido, ou seja, passando no sentido horário desse circuito. E por que eu estou fazendo a análise com esse sentido? Porque eu estou vendo claramente aqui que eu tenho polo positivo conectado ao negativo, então eu tenho uma soma desses dois potenciais, uma soma dessas duas forças eletromotrizes, melhor dizendo, enquanto que ao entrar nesse outro elemento eu entro mais com mais, então eu tenho nesse elemento aqui uma força contra-eletromotriz. Então eu estou vendo claramente, já se trata de um circuito simples, que eu tenho uma força eletromotriz de 50 e uma força contra-eletromotriz de 25. Então eu posso dizer seguramente que esses dois elementos representam geradores e esse terceiro elemento representa um receptor. Você poderia perguntar assim, e se eu me distraísse e escolhesse o sentido contrário? Se eu escolhesse aqui, ao invés de uma corrente circundando esse circuito no sentido horário, eu escolhesse a corrente sentido anti-horário. Bom, a diferença, gente, seria apenas no sinal que você vai obter ao final das contas. Se eu escolhesse aqui o sentido contrário, eu ia descobrir no final o mesmo valor de corrente, mas eu ia achar um sinal negativo. O sinal negativo a gente já entendeu que geralmente representa um sentido contrário daquele que você está analisando. A gente viu isso muito com os vetores e a gente vê isso aqui também. Quando eu escolho arbitrariamente, porque eu não estou vendo a corrente aqui, o sentido horário, se eu encontrar um sinal positivo, que eu acho que vou encontrar nesse problema, já que eu estou analisando as forças eletromotrizes somadas dando maior do que a força contra-eletromotriz, se eu encontrar o sinal de mais aqui no final desse problema, significa que o sentido que eu escolhi é o sentido que a corrente de fato está percorrendo esse circuito. Se eu encontrar o sinal negativo, é porque o sentido que eu escolhi não está de acordo com o sentido da corrente. Então eu deveria ter analisado ao contrário. Isso não vai interferir em nada na resposta do problema, apenas vai nos dar a real dimensão do que está acontecendo. Então essa análise eu vou fazer segundo a lei de Kirchhoff, a lei das malhas, fazendo a soma dos potenciais, começando num ponto e retornando ao mesmo ponto. Então, vamos escrever aqui 30 menos 3i, menos 2i, mais 20, menos 25, menos 2i, menos 3i, igual a zero. O que eu estou fazendo aqui? Começo nesse ponto, passando do menos para o mais eu tenho uma soma de potencial, 30 positivo. Passando por um resistor eu tenho uma queda de potencial, menos 3i. Passando por um outro resistor, eu tenho novamente uma queda de potencial, 2i, R vezes I, vejam só. Passando do menos para o mais, eu tenho uma soma de potencial, 20. Passando do mais para o menos, eu tenho uma subtração do potencial, menos 25, uma força contra-eletromotriz. Passando por um outro resistor, eu tenho novamente uma queda de potencial, menos 2i, vejam que é R vezes I. Passando por mais um resistor, novamente uma queda de potencial, menos 3i, e aí eu retorno ao ponto de partida. Ou seja, retornando ao ponto de partida, isso tem que dar zero. Agrupando aqui os semelhantes, eu vejo que a força eletromotriz resultante vai dar 50 menos 25. Agrupando aqui a corrente, eu tenho 3, 2, 2 e 3, menos 10. 25 dividido por 10, eu tenho uma corrente resultante de
2,5 amperes para esse problema. Então vejam que eu peguei uma malha simples, uma malha conectada em série. Você poderia ter feito essa análise sem utilizar as leis de Kirchhoff, já que você está identificando aqui que eu estou usando aquilo que eu falei no início, de um circuito gerador-receptor. É um circuito simples, conectado a um resistor também. Você poderia fazer a força eletromotriz resultante aí dessas associações, igualar a resistência equivalente R vezes I e prosseguir a resolução do problema de forma simples, né, como você tinha feito antes. Mas com o entendimento das leis de Kirchhoff, você consegue agora trabalhar com circuitos mais complexos, que é o que eu vou fazer aqui nesse exercício com vocês. Veja que eu tenho aqui 3 malhas, estou identificando aqui 3 malhas. Tem uma malha aqui na esquerda, menor, uma malha na direita, menor também. Duas malhas, né, aparentemente do mesmo tamanho, mas o tamanho não significa nada aqui, já que o que eu vou analisar é corrente, resistência, diferença potencial. E eu tenho uma malha aqui que engloba todo o circuito aqui em volta. Vamos fazer uma análise aqui de corrente, arbitrando a corrente 1 que passa por esse gerador, que é o maior aqui, olha, de maior diferença potencial, então eu vou começar por ele. Ao chegar no nó, eu vou ter uma divisão. Essa corrente vai se dividir em duas. Lembrando que eu não sei o sentido real dessa corrente, o sentido que a corrente de fato está percorrendo esse circuito. Lembrando que a gente faz a análise sempre pela corrente convencional. Mas eu estou arbitrando aqui que a corrente I1 passe por aqui e ela se divida em I3 e I2, I2 e I3 e vai percorrer esses outros fios aqui. Veja que na malha da direita eu teria a corrente 2 girando em sentido horário, percorrendo a malha em sentido horário, enquanto na malha da esquerda eu tenho a corrente 3 percorrendo-a em sentido anti-horário. Nessa análise eu teria a corrente 2 entrando aqui, a corrente I3 entrando aqui, e nós estamos vendo claramente que I2 mais I3 é justamente I1. Então quem passa no resistor de 5 ohms aqui é a corrente I1, e tem que ser mesmo, né? Porque tudo que saiu tem que entrar aqui. Então, usando já a primeira lei de Kirchhoff, estou vendo que nos nós eu tenho uma divisão da corrente, depois uma soma das correntes. Analisando o nó B, eu tenho a divisão, e no nó E eu tenho a soma de novo dessas correntes. Vamos usar então a lei das malhas. Eu vou analisar a malha 1 e a malha 2, a malha da esquerda e da direita, começando num ponto e girando até chegar no mesmo ponto e fazendo DDP igual a zero. Então vamos lá. Na malha 1 eu tenho 150 menos 10 e 3. Quando eu chego nesse elemento aqui, eu vou entrar do mais para o menos, então é menos 50. Ao passar por esse resistor é menos 5 e 3. Depois por esse resistor menos 20 e 3. E por esse resistor aqui, olha, menos 5 e 3. Só que tem um elemento diferente aqui. Além do I3, eu tenho o I2, que está indo no mesmo sentido. Então, eu vou fazer menos 5 e 2. Veja que, se eu botar em evidência o 5, eu vou ter I2 mais I3, que é o I1. Então, esse elemento aqui, ó, esses dois elementos juntos, eles dão 5 vezes I1. Mas eu dividi eles aqui, olha, para vocês visualizarem, que quando eu tiver duas correntes assim passando no mesmo elemento, eu vou somar elas no mesmo sentido. Eu fiz isso na linha que eu analisei lá nos slides iniciais dessa aula. Como eu voltei ao mesmo ponto, isso dá zero. Então a malha 1 foi analisada aqui, vou analisar agora a malha 2, fazendo uma análise semelhante. Eu começo aqui, só que eu vou girar agora para esse lado. 150 menos 5 e 2, menos 40, olha, entra no mais e vai para o menos, menos 5 e 2, menos 10 e 2, quando chega aqui é menos 5 e 2, menos 5 e 3, olha, de novo, é como se eu tivesse duas correntes aqui, que na verdade são I1, se eu botar em evidência aqui o R, eu vou ter I2 mais I3, botando o R em evidência, e I2 mais I3 é I1, então equivaleria aqui eu escrever 5 vezes I1. Por que, professor, então, que você não está escrevendo 5 vezes I1? Porque eu já estou identificando que, ao ter duas equações, fica mais fácil fazer um sistema com duas incógnitas. Se eu colocar I1 aqui e I1 aqui, eu vou ter duas equações com
3 incógnitas. Aí eu tenho que usar a terceira equação e resolver um sistema mais complexo. Um sistema de 3 equações e 3 incógnitas é um sistema perfeitamente possível de ser resolvido, mas é um sistema um pouco mais trabalhoso de fazer. Então, para reduzir esse problema a um sistema de 2 equações e 2 incógnitas, eu substituo aqui o I1 por I2 mais I3, fazendo a análise de que ao passar a corrente por esse resistor, eu tenho uma queda de potencial 5 e 2. Ao passar por esse resistor, a corrente 3, eu tenho uma queda de potencial 5 e 3. E que, como eles estão para o mesmo lado, eu tenho que subtrair nos dois casos. Melhorando a equação da malha 1, eu tenho 100, olha, menos 43 menos 5 e 2 igual a 0. Posso até dividir isso por 5 e escrever uma equação mais simples assim. Simplificando aqui a malha 2, eu tenho 150 menos 40, 110, menos 25 e 2, menos 5 e 3, igual a 0. Dividindo isso por 5, eu vou escrever 5 e 2 mais e 3 igual a 22, e eu tenho então duas equações e duas incógnitas. Resolvendo o sistema, nós temos 8 e 3 mais e 2 igual a 20, 5 e 2 mais e 3 igual a 22. O que eu vou fazer? Multiplicar a linha de cima por 5 de novo, ao dividir ali, multipliquei agora por 5, né? Porque eu identifiquei aqui que se for 5 aqui, olha, fica mais fácil de eu subtrair. Então, por isso eu faço. Aqui fica 40, aqui fica 5 e aqui fica 100. Aí eu subtraio uma linha da outra, vai ficar 43 menos e 3, 39 e 3. Posso cortar 5 e 2. E 100 menos 22, 78. Olha que bacana. 78 dividido por 39 dá 2 amperes. Então, já matei o I3. O que eu faço para matar o I2? É só substituir em uma das equações. Então, logo, 5 e 2 mais 2 igual a 22. E 2 igual a 4 amperes. E o I1? É só olhar aqui em cima, né, gente? Ó, I1 igual a 6 amperes, só somar. 2 mais 4. Beleza? Pessoal, assim nós chegamos ao final aqui do que eu programei para vocês. Gostaria muito de agradecê-los pela participação, pela audiência. Lembrando que a sua audiência e o fato de você estar aqui e ter vindo até o final desse vídeo é tudo que mais importa para mim nessa aula de hoje. A sua companhia. Muito obrigado, um forte abraço para todos. Tchau, tchau. Saúde, paz.